para a pauta internacional, a oposição venezuelana subiu o tom contra o regime de Nicolás Maduro depois dos protestos da semana passada. O grupo Comando com Venezuela citou no X a declaração de Maria Corina Machado, líder da oposição, de que o regime afundou e ruiu. A publicação ainda diz o seguinte, aspas, Maduro não poderá governar pela força um país que decidiu ser livre. O seu crime contra a Constituição e a soberania popular apenas significará o seu fim. É hora de exercermos firmemente o nosso direito de protestar e lutar pela restituição da democracia. Cada passo que damos é um grito de esperança, justiça e liberdade. Fecha aspas. Pressionado, Maduro afirmou que a Venezuela está pronta para pegar em armas, se necessário, para defender sua soberania e o direito à paz. O ditador disse que o país se prepara, junto com Cuba e Nicarágua, para enfrentar possíveis conflitos. Quer dizer, está reunindo o time dele, né? O time dos ditadores, o clube das ditaduras. Eu acompanhei, mesmo de férias e fora do Brasil, os episódios da semana passada com a detenção da Maria Corina Machado. Interrompi minhas férias para fazer vários comentários nas redes sociais, para participar mais ativamente, inclusive, aqui do nosso grupo, porque é um episódio muito marcante, muito relevante, e nós jornalistas que acompanhamos isso há tanto tempo, mesmo de férias, a gente não pode deixar de falar. A líder da oposição, ela foi detida e o candidato que foi derrotado, ele está no exílio. A situação da Venezuela é dramática, há perseguições, há pessoas que estão desaparecidas. Eu fiz até um texto em rede social, diante de algumas pessoas que se chateiam, porque a gente mostra que aquilo que o filme Ainda Estou Aqui está mostrando, e bem, nós elogiamos o filme. Quer dizer, está acontecendo em tempo real na Venezuela. Qual é a nossa diferença? É que nós temos compromisso com a história em tempo real. Algumas pessoas, elas precisam que se passem 50 anos dos fatos para tudo estar mais consolidado do ponto de vista da compreensão, do entendimento, da divulgação, com um bom filme para ajudar, para elas terem a dimensão da gravidade daquilo que aconteceu. Nós não, nós temos a dimensão em tempo real. E é por isso que apontamos a hipocrisia, principalmente dessa esquerda lulista, que repudia a ditadura militar no Brasil, e isso, ok, a ditadura militar tem que ser repudiada por tudo aquilo que fez de ruim, pela opressão, pela censura, pela perseguição, pelos desaparecimentos, só que não repudia outra ditadura que incorre nas mesmas práticas. A gente pode falar de proporções, etc., fazer algumas distinções, apontar algumas peculiaridades, mas as práticas, de uma maneira genérica, nesse sentido, nesse escopo que eu estou lhe dando, elas são as mesmas. Então a gente não precisa esperar 50 anos para concluir isso. E o governo Lula é um governo que ajudou a formar essa ditadura, a erguer, a financiar, a sustentar, com dinheiro dos brasileiros, inclusive do BNDES, como a gente tanto apontou, em nossos trabalhos, um antagonista na Cruzoé, até em veículos anteriores. Duda Teixeira, enquanto eu estava de férias, o Itamaraty estava aqui continuando a ser o Itamaraty do Lula, quer dizer, se omitindo, e até quando emitiu uma notinha, falou, pelo que eu vi, de denúncias de violações, quer dizer, nem atesta que as violações existem, é como se só existissem narrativas também. O Itamaraty entrou atrasado nessa história e entrou errado. Não só não diz claramente que há violações de direitos humanos, fala só em denúncia, mas o primeiro texto que o Itamaraty fala de violações de direitos humanos na Venezuela vai ali logo no comecinho e fala assim, porque violações de direitos humanos a opositores. Então, quando faz isso, o que o Itamaraty está fazendo é que reconhecendo a ditadura, o governo do Maduro, para chamar os demais de opositores. Então, a notinha do Brasil erra em vários momentos, diz ali denúncias de violações de direitos humanos, então não diz claramente que há violações de direitos humanos. Fala dos opositores do regime, então, de maneira indireta, reconhece que o Maduro é hoje o presidente ditador da Venezuela, e tem ali o Brasil exorta as forças políticas a um diálogo e entendimento mútuo, sério. O Itamaraty acha que a oposição não está participando do diálogo porque não quer. E é óbvio que a oposição adoraria fazer um diálogo, um entendimento,
alguma negociação que pudesse trazer de volta a democracia. Quem não permite isso é o ditador Nicolás Maduro. Então, o recado do Itamaraty não deveria ser às forças políticas, mas ao Maduro, pedindo para o Maduro aceitar uma conversa com a oposição, coisa que ele nunca admitiu. O governo Lula sempre tenta diluir as responsabilidades, é como se houvesse um conflito, enfrentando não uma ditadura, que está gerando uma reação das pessoas que defendem a democracia. E nesse caso, é uma defesa mesmo, né? Defesa à la Xandão e Lula da democracia, com todas essas presepadas que a gente tem visto aqui. Não, lá tem um ditador e os outros estão defendendo apenas que haja concorrência livre, que haja liberdade de expressão, que haja tudo aquilo que pressupõe uma democracia. Então, assim, o governo Lula trata como presidente, né? O Duda que está chamando de ditador, só para deixar claro. Ricardo Kertzmann. Enquanto você e o Duda falavam sobre a situação da Venezuela e a maneira com a qual o governo brasileiro está lidando com essa barbaridade toda, me veio à mente um contrato, sabe? Aqueles contratos bem longos, com várias páginas. É como se o governo brasileiro rubricasse cada uma dessas páginas. Pode distribuir fuzil para miliciano, matar opositores? Rubrica. Pode sequestrar provisoriamente, prender provisoriamente uma opositora para depois soltar? O governo rubrica. Pode frautar a eleição? O governo brasileiro vai rubricando. E no final, para poder dizer que não concorda com tudo, não assina o contrato. Só que a gente não cai mais nessa. Agora, Felipe, a gente debateu isso semana passada, no Papo Antagonista. O Maduro, ele está muito preocupado. Ele não está com toda aquela segurança que ele tinha anteriormente. Os atos que ele vem tomando, fecha a fronteira da Colômbia, fecha a fronteira do Brasil, arma mais ainda os milicianos, né? Todos esses sinais, agora faz essa declaração forte, todos esses sinais mostram um cara que não está numa posição tão confortável e segura assim, mas não. Fala, Duda. E tem um ponto que aconteceu também na sexta-feira. Sexta-feira é quando o Maduro tomou posse desse terceiro mandato. Teve uma conversa telefônica de meia hora entre o presidente Lula e o presidente da França, Emmanuel Macron. O Lula, a semana passada inteira, não falou de Venezuela, não falou do ditador Maduro, e só queria falar sobre a mudança de política de moderação de conteúdo da Meta do Mark Zuckerberg. O Lula só dizia assim, olha, isso é uma ameaça às crianças, ao adolescente, às mulheres, sendo que é uma mudança que nem sequer aconteceu dentro da Meta. Quando acontecer, não vai ser a ameaça que ele está dizendo, não vai prejudicar ninguém, as notas de comunidade funcionam, mas o Lula preferiu pegar uma ameaça que não existe só para não ter que falar com o perigo real que é o Maduro na Venezuela. E ele conversa com Macron e publica primeiro um post nas redes sociais dizendo: conversei com o Macron e só falei sobre a Meta. Olha, a Meta é uma ameaça. Não. Depois tem uma nota na Agência Brasil falando que a conversa entre o Lula e o Macron era basicamente para falar da Meta, a regulação de redes sociais. Eu achei estranho, falei, deixa eu ler a nota que o Emmanuel Macron, lá na França, o Palácio do Élysée, publicou. E a hora que você lê a nota da França, ela é quase que toda sobre a preocupação do Macron com o Maduro, falando de violações de direitos humanos, de prisão de opositores, cita o sequestro da Maria Corina Machado. Então, o incrível dessa história é que o Lula tenha conversado com o Macron sobre todas essas coisas e depois não tenha falado nada, né? Guardou para ele. E isso, claro, acontece porque o Lula sabe que esse é um assunto que pega muito mal para ele. Eu lembro que quando teve eleição municipal em São Paulo, ele chegou a recomendar, né, para o Guilherme Boulos, que era o candidato do PSOL aqui em São Paulo, ele falou assim: Guilherme, se perguntarem para você lá sobre a Venezuela, você diz, olha, minha preocupação é que o morador de São Paulo tenha o melhor hospital, que o morador de São Paulo tenha o melhor ônibus. Era isso. Então, assim,
a orientação do Lula daquele momento para o Guilherme Boulos para esquecer a Venezuela mostra como é que o Lula pensa esse assunto. O Lula ele é corresponsável pela realidade atual da Venezuela e quer esquecer o assunto porque sabe que isso pega mal para ele. Pois é, esse vídeo foi muito emblemático, né, Duda? A gente comentou na época o Lula orientando Boulos a não responder sobre a Venezuela. É um assunto incômodo para o Lula. Ele não quer falar a respeito disso, tanto que na semana passada fez aquela reunião para falar do Mark Zuckerberg. Quer dizer, para desviar o foco da atenção pública da posse do ditador fraudador de eleição, que é um camarada dele para o qual ele fez campanha nas últimas eleições, com vídeo enviado no momento da disputa, antes da votação, como eu mostrei, inclusive, no histórico que eu fiz. Quem quiser ver, está aqui no canal de YouTube de O Antagonista, porque Lula apoia Maduro, com trechos de depoimentos, inclusive. Não vou nem citar para não dar spoiler, porque vale a pena ver assim de uma vez e se surpreendendo com o conteúdo. E lembrando também que os irmãos Batista, já citados hoje no programa, eles têm um negócio com a Venezuela, que foi intermediado por esse governo Lula, o 5º mandato petista, o 3º do atual presidente. Então, o Lula não deixa de fazer o que é conveniente para os negócios dos amigos do rei, por razões morais, de defesa da democracia, por apego ao regime democrático. Não, isso tudo é conversa mole. Quando ele faz, é da boca para fora. Diga, Duda. E nessa reunião que você comentou na sexta-feira, que ele junta, tem até a foto, né, da reunião, acho que são 11 representantes do governo para falar... O advogado-geral da União, Jorge Messias. Exato. E entre eles está o Celso Amorim, né, o assessor especial para assuntos internacionais, que em vez de estar lá debatendo, tentando resolver, achar uma solução para a Venezuela, estava lá falando de rede social. Ricardo, quer complementar sobre esse assunto? Eu ia citar justamente essa explicação que você deu, eu também recomendo, ela é muito didática, ela é muito detalhada, está em ordem cronológica, diversos fatos, com nome, né, igual a gente brinca, nome, endereço e telefone, de tudo o que aconteceu e por quê, né, muito provavelmente leva ao presidente Lula dar todo esse apoio para o ditador Maduro.